Boa tarde, Manuel de Freitas. Boa tarde, Bernadette Cavalcante. Boa tarde, ouvintes. Obrigada por ter aceitado o meu convite para essa nova edição do Dito Bendito. Hoje, Eu que agradeço o privilégio de ser o primeiro entrevistado do seu programa, né? É sempre um orgulho disso, com certeza, né? Programa que vai dar muita audiência, se Deus quiser. Neto, eu convidei para fazer o primeiro programa do Dito Bendito porque nós tivemos recentemente, né, um programa de rádio feito pelo gestor de Porto Alegre, Zé Augusto, em que ele colocou várias coisas que a mim, como jornalista, me pareceu estapafúrdias. E eu gostaria de discutir justamente com você alguns pontos, principalmente sobre saúde. Você sabe que eu sou uma entusiasta do SUS, até porque durante 30 anos trabalhei na Secretaria Municipal de Saúde. E eu queria começar esse programa, eu sei que são muitos assuntos, mas eu queria começar com você falando justamente sobre saúde. O gestor, no seu programa de rádio, que está transcrito, inclusive, ele fala muito sobre investimentos em saúde, sobre o quanto a saúde de Porto Alegre se qualificou nos últimos 2 anos. E eu queria conversar com você exatamente sobre isso. O que é que aconteceu? Você não tinha dinheiro para investir na saúde ou tem alguma coisa de errado nessas afirmações que foram feitas no rádio? Olha, essas afirmações que o prefeito fez no rádio, não só no rádio, como está na sua mensagem na Câmara, em todo momento que ele tem a oportunidade de falar, nas reuniões, eu não participo, mas as pessoas me falam, nas lives que ele faz, ele tem uma preocupação muito grande, mas muito grande mesmo, de fazer críticas às gestões passadas. Tá? São críticas, assim, que usam vários adjetivos de forma negativa, né? Vários adjetivos que caracterizam como administrações muito ruins. Né? Isso não é a avaliação que eu faço das administrações de Porto Alegre. Eu cheguei em Porto Alegre no final da administração, nos últimos dias da administração de Itafi. Depois tivemos a administração de Antonino. Mas a gente sabe que quando ele fala em gestões anteriores, com certeza ele não está se referindo a gestões de pessoas que eram aliadas dele, né? Sim, Como é o mas aí quando caso ele fala em dele. gestões anteriores, ele está falando de uma forma genérica. Nas Sim, gestões mas anteriores, o que existe em Porto Alegre foram feitos por várias mãos diferentes, várias gestões diferentes. Depois teve a gestão de Alpi, também foi uma excelente gestão. Antonino voltou novamente. Depois veio Euclides Pereira, né? Que a partir de Euclides Pereira já se começou a fazer uma administração de 4 mãos. Que apesar de Euclides ser o prefeito, eu participei de uma forma, por exemplo assim, direta e indireta da administração de Euclides, eu era vereador na época, né? E tive a oportunidade, o privilégio de participar, e durante a administração de Euclides foram feitas várias obras em Porto Alegre, foi feito um trabalho excelente. Euclides também fez um trabalho social muito bom. Até Euclides é aquela pessoa do coração grande, né? Que estava sempre procurando ajudar as pessoas, principalmente as pessoas mais humildes. sim, E a nossa gestão também, que intercalou, de uma certa forma, com a de Euclides, começou 4 anos de Euclides, depois eu 4, depois Euclides veio 8, e depois eu vim mais 8. Ao todo foram 12 anos de gestão minha, nossa, e 12 anos de Euclides Pereira. E a inclusive, nossa administração, a gente sempre pautou pelos princípios da gestão da administração pública, que é a questão da legalidade, da impessoalidade, né? Da eficiência. Né? São princípios que norteiam a administração pública, que a gente seguiu, entre esses outros princípios, e que, em termos de resultado, ele foi extremamente positivo. Você conhecia-se Porto Alegre, antes que ele faz referência sobre isso, a gente pode chegar lá na frente, comentar em relação a isso aí, que ele faz referência à atual administração como a única e administração perfeita existente em Porto Alegre. Só que ele não consegue citar as obras que ele realizou durante os 40 anos de como, na vida pública, como ele citou na fala dele.
Mas 40 anos de vida pública que ele cita, a gente sabe que isso é uma vaidade pessoal. Inclusive, ele cita que foi presidente do CREA. Eu, particularmente, não me lembro dele ter sido eleito presidente do CREA. Até pesquisei e não encontrei. Eu creio que ele tenha sido vice-presidente e, de forma interinamente, tenha assumido. Mas, voltando para a questão de Porto Alegre e da saúde, né, você faz referências a algumas gestões anteriores. Eu concordo com você em alguns pontos, né, sobretudo na gestão de Euclides, que eu lembro que no seu primeiro mandato, na sua primeira gestão, ele, inclusive, dizia que saúde não tinha partido. Sim, e hoje, sim, o que eu recebo, e o Dito Bendito recebe, por isso que eu quis mais fazer esse programa sobre saúde, é que há uma discriminação muito grande com relação aos pacientes. Por exemplo, você citou a gestão de Antonino Rego, mas eu gostaria de relembrar que na gestão de Antonino Rego isso também existiu em Porto Alegre. Eu tenho casos em que eu precisei ajudar pessoas a conseguir exames, porque essas pessoas haviam votado em Euclides Pereira na época e Antonino não atendeu. Mas hoje isso está muito mais presente, eu recebo cotidianamente denúncias de pessoas. Hoje mesmo me chegou a denúncia de uma pessoa do sítio, né? Hoje, 27 de abril, inclusive aniversário de 35 anos do meu filho. E a Prefeitura de Porto Alegre tem sido muito seletiva politicamente. Pessoas que seriam aliadas suas ou que teriam votado no seu candidato nas últimas eleições estão sendo boicotadas ou estão sendo preteridas para receber consultas e exames, sobretudo pessoas que são atendidas na maternidade. E o prefeito diz que está tudo maravilhosamente, que atende 30 exames de alta complexidade, inclusive, que eu fiquei meio desconfiada desse número. Se coloca o município à disposição para atender pacientes de outros municípios e não de Porto Alegre, e a gente vê que há uma lacuna a ser preenchida com os pacientes de Porto Alegre. A UPA é uma 8ª maravilha, inclusive com investimentos em saúde muito alto, e por que esse clamor tão grande da população que não está recebendo atendimento? Qual é a explicação? Na realidade, essa fala dele é fictícia, certo? Porque, na realidade, ele fere, entre outros princípios da administração pública, o princípio da impessoalidade. Ele trata de forma diferente, vende uma imagem que a saúde de Porto Alegre está perfeita, quando, na prática, você conversando no dia a dia, a gente está todo dia aqui na cidade, conversando dia com as pessoas, sabe realmente que a impressão que se tem é que está dentro de uma bolha, certo? Está dentro de uma bolha onde só chega essas informações que as coisas estão perfeitas, quando na realidade anda longe de estar, né? De estarem. A estrutura da saúde do município, a saúde de Porto Alegre tem 8 unidades básicas de saúde na zona rural e uma na cidade, e dessas 8, 2 foram construídas na gestão de Euclides Pereira. As demais foram construídas em gestões passadas, mas todas elas, com exceção das 2 que foram construídas recentemente, por administração do Euclides, todas as demais eram pequenas unidades que foram reformadas e ampliadas por nossa gestão, com exceção da do Estrondo, que a gente, na época que encaminhou, não tinha o documento do terreno, não foi encontrado na época, e só posteriormente, através de uma emenda do deputado Beto Rosado, ela está sendo reformada. Inclusive, ele fala nessa reforma dessa unidade básica, lá do Estrondo, mas não diz de onde foi o recurso, quem foi que conseguiu. Aliás, ele tudo que fala, tudo que foi feito passado, ele tenta esconder, com exceção do centro administrativo, da obra do centro administrativo. Então, como nós estruturamos essas unidades de saúde, como nós que estruturamos, todas elas têm gabinete odontológico, todas elas, na nossa época, tinha médico, toda semana tinha médico lá, tinha equipe do PSF lá, tinha o dentista atendendo lá, de forma que a saúde de Porto Alegre, ela existiu de uma forma eficiente e eficaz na nossa gestão. E na gestão de Euclides também foi feito excelente trabalho nessa área. Nós tínhamos à disposição das pessoas que moravam na zona rural, cada setor, um carro locado pelo município à disposição da população. Qualquer dia qualquer hora do dia ou da noite que as pessoas precisassem desse carro, ele ia lá procurar
ou ligava para o carro, o motorista do carro que estava locado pela prefeitura para fazer sua baixa, para fazer seu atendimento. Mas eu creio que se isso não existe mais, tem em função, só um minutinho, em função da frota. Ele colocou que a prefeitura tem uma frota de 39 veículos, inclusive ressaltou o número de ambulâncias que o município possui. Sim. Mas o que se vê é uma reclamação também até para o transporte para atendimento fora do domicílio, sobretudo com pacientes que são portadores de câncer, que fazem tratamento quimioterápico e radioterápico e sofrem dificuldades para serem transportados do município para atendimento em Mossoró, por exemplo. Pois é, porque realmente essas ambulâncias existentes, né? Elas têm tido uma preocupação maior que a questão da fotografia para redes sociais, né? Para tocar as sirenes quando a procissão da Igreja Católica passa em frente, né? A unidade, as ambulâncias advertendo que existe, mas na prática não existe motorista suficiente, né? Para atender. Existe no quadro 35 motoristas. É um número bem significativo. Certo? Mas na hora que se precisa de um atendimento, não, o motorista, a ambulância tal está viajando, não tem quem vá para em outra ambulância, não tem quem use. Então, essa questão da quantidade de ambulância não representa eficiência do serviço de atendimento. Mas a que se atribui isso, a falta de motorista? Falta de planejamento, então, falta de um quadro operativo que funcione a contento para que quando as pessoas precisem... Também, mas vejamos o seguinte, mas o objetivo é exatamente esse. É fazer a propaganda que existe a quantidade de ambulância. Não tem o objetivo real de ter um bom atendimento, entendeu? Então, é isso que a gente vê, é o que a gente tem visto no dia a dia. Tá? Em relação à unidade de pronto atendimento, ele citou na fala dele que gastou o gasto com saúde no ano de 2022 foi 4 milhões e 900 e pouco mil reais, quase 5 milhões. 5 milhões, ele quase falou 5 milhões. Exatamente 5 Mas milhões. em outro momento diz que 4 milhões e 200 mil reais, ou seja, mais de 85% foi para a UPA. É impossível acontecer um negócio desse. Você ter mais de 85% só para manter a unidade dessa de atendimento, porque a estrutura não comporta isso aí. Além do mais, por exemplo, tem profissionais, quando ele diz também tem atendimento 24 horas, vamos voltar atrás, porque durante o dia, de segunda a sexta-feira, eles usam os médicos da equipe do PSF, né, para atender esses casos de urgência e emergência. Então, significa dizer que as equipes de PSF não estão fazendo atendimento básico? Não, o atendimento não estão com o seu objetivo específico. Porque pressupõe o princípio do atendimento das equipes do PSF é a prevenção. Certo? Se faz, é uma prática de fazer muito ambulatório, mas o princípio é a prevenção. Certo? Então, na hora que mesmo sem fazer essa prevenção, faz ambulatório, e o médico que está no ambulatório, na unidade básica de saúde, tem que sair para atender a urgência ou emergência, tudo bem. É uma coisa que está sendo feita, mas significa dizer que esse médico está recebendo lá da equipe do PSF. Alguns profissionais também atendem da equipe do PSF, atendem também fora desse espaço, em finais de semana ou à noite, plantões. Também nada de errado isso aí. Certo? O que a gente coloca é que não nos parece verdade, certo? É dizer que se gasta 350 mil reais para manter essa unidade por mês. É um número bastante Isso representaria alto. mais de 85% de todo o gasto com a saúde. Então, isso aí é mais uma inverdade, inclusive a gestão... entre muitas outras que ele citou, né? Que ele citou lá nas suas falas, essa desse custo da unidade básica de saúde. Né? Fala também a questão do medicamento, a reclamação generalizada. Eu queria chegar nesse ponto. A questão do medicamento, a gente existe... normalmente se faz licitação para compra de medicamento para manter a unidade básica de saúde. Deixa eu reclamação generalizada. Antes de você entrar nesse assunto, deixa eu só fazer um lead disso. Eu tenho recebido constantemente, no sentido de editora do Dito Bendito, denúncias de pessoas que têm medicação prescrita
no atendimento da APAM e da maternidade Dr. Antônio Martins, e quando chega na prefeitura, elas não são atendidas justamente porque a prescrição não veio de nenhum médico da rede municipal. Nós sabemos que não existe nenhuma ilegalidade em você fornecer medicação que não seja prescritas por médicos contratados do município. Até porque outras pessoas também me informam que a prefeitura autoriza a medicação, por exemplo, de doutor Getúlio, que sempre atendeu em Porto Alegre quando vai ao município, e esse atendimento não é negado. E até onde nós sabemos, até onde eu sei, pelo menos, ele não é um médico contratado pelo município, tampouco é plantonista do município. A pergunta é, existe alguma lei a nível municipal, você que foi gestor, que impeça, que proporcione algum impedimento para que as consultas prescritas por outros profissionais não sejam atendidas na parte medicamentosa? Não existe, Bernadette. Eu vou dizer aqui o seguinte, eu vou citar a frase do gestor aqui, né, na sua programa de rádio. Os medicamentos são listados de acordo com o levantamento feito pelos médicos conveniados e pelos médicos da UPA. Isso aí é o que ele afirma, isso aí. E tem dito permanentemente, então, no dia a dia, recebendo as pessoas. Quando ele quer dar um não, quando ele não quer dar o medicamento, ele inventa essa desculpa. Mas a administração de Porto Alegre fez agora, no dia 8 de novembro de 2022, ou seja, no ano passado, uma licitação, então, em formato de pregão presencial, o de número 027, que tem validade por um ano, certo? Ele fez a licitação. Eu vou ler aqui um pequeno trecho do que é que está no objeto dessa licitação. O que é que diz o objeto dessa licitação? Diz o seguinte, aquisição de entrega parcelada de medicamentos de A a Z, ou seja, éticos, genéricos e similares. São grupos de medicamentos existentes, né? Com base no maior percentual de desconto constante na tabela da Associação Brasileira de Comércio Farmacêutico. Esse modelo de licitação começou na nossa gestão. Antes se fazia um levantamento da quantidade dos medicamentos que tinham uma maior demanda, até listava em cima disso aí. Aí depois passamos a utilizar essa chamada tabela da ABC Pharma, né? Também essa baseada no que é publicado pela Associação Brasileira de Comércio de Farmacêutico, né? E ele diz o seguinte, validade de um ano, isso aí, tem validade de um ano. Eu sei que ele vale, essa licitação vale até o dia 8 de novembro de 2023. E diz ainda, já no segundo parágrafo, do objeto dessa licitação. O que é que diz no segundo parágrafo? Quero um pouquinho de paciência para me ler esse parágrafo aqui. Faz necessária a presente licitação para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, uma vez que o artigo 196 da Constituição Federal, ele cita o artigo que dá direito à população a receber o medicamento, ao dizer que a saúde é direito de todos e dever do Estado. O Estado aqui se refere a um ente federativo, tanto o Estado... Município... o município, o termo é usado nesse Estado. Garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e outros agravos. E ao acesso, veja bem, universal, igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. E concluindo, obriga o poder público, entre outras ações, a assistência farmacêutica, a quem não tem condições de arcar com o custo da medicação necessária para a necessária cura ou controle da doença da qual é portador. Mas que está escrito no edital. Ele faz no edital, publica uma coisa e na prática faz outra. Agora, interessante, eu acho que o que me deixa assim, impressionado com esse comportamento dele é a maneira como ele fala descaradamente, vamos usar esse termo aqui, para as pessoas. É um comportamento de disfarçatez, apostando, inclusive, na ignorância da população, né? Porque eu tenho incentivado a população, sempre que eu recebo uma denúncia, eu recebo muitas mensagens através de WhatsApp, eu tenho, inclusive, incentivado a população a buscar o Ministério Público. E também tenho recebido comentários de que essas pessoas não estão sendo atendidas no Ministério Público, o que muito me espanta.
Só um minutinho, Neto, que eu acho que voltou, sua imagem voltou. Eu tinha congelado, tinha sumido, mas voltou. Eu creio que esteja gravando. Vamos continuar aqui. Eu estou no estúdio de Vitor, gente, que é um estúdio profissional. Vocês imaginam o quanto eu não estou perdida. Vocês podem até ver que atrás está cheio de bonequinhos. Você está me ouvindo, Neto? Estou ouvindo, estou lhe ouvindo. Ok. Então, voltando ao tema, né? Ele fala com a disfarçatez e apostando que as pessoas não sabem procurar seus direitos. E também me espantou alguns comentários de que o Ministério Público não atende, não estaria atendendo a população no sentido de receber as denúncias que a população leva. E isso muito me espanta, porque, você sabe, eu vivi em Porto Alegre 2011, 2012, e as denúncias que eu apresentava ao Ministério Público, todas elas foram ouvidas. E a promotoria se posicionou com relação a todas. Então, eu não entendo por que hoje o Ministério Público, composto pelas mesmas pessoas, praticamente, né? Algumas pessoas são desse mesmo período, e estaria havendo isso, porque o papel do Ministério Público não é passar pano. O papel do Ministério Público é aceitar as denúncias que chegam lá e averiguar. Então, a população está desacreditada, e aqui eu aproveito e faço uma crítica à Câmara Municipal de Porto Alegre, que poderia ser mais enfática com relação a essas denúncias que eu creio que chegam aos vereadores também, porque a população não pode ficar à mercê de uma gestão que diz, não, a gente não está mais vivendo um Estado totalitário, a gente não está numa ditadura, e a gente não pode ter um gestor, inclusive, que questione prescrição medicamentosa. Não é papel do prefeito, não seria papel seu, como não é da gestão atual, de dizer o que é remédio e o que é que deixa de ser remédio. Não compete ao gestor analisar a prescrição medicamentosa, isso é papel do médico. E a Prefeitura de Porto Alegre hoje faz isso. Além de ser seletiva com o público, ainda é seletiva com as prescrições dos médicos. Isso é um absurdo. Como é que é possível? Pois é, essa questão voltando ainda à questão da questão da licitação, só mais para concluir, como ficou, para as pessoas tomarem conhecimento que não é verdade o que ele diz. Ela foi licitada no valor de R$ 1.200.000. Uma farmácia aqui de Porto Alegre, a farmácia de Porto Alegre ganhou com 645 mil, uma de Pau Serra com R$ 255.000, e uma de Marizal, não, Marizal, desculpa, Itaú ou Severo Melo, com 300 e poucos mil reais. Então, ou seja, está contemplado todos os itens, né? Inclusive, até ele cita lá que vitamina não é remédio, e se você for ler a coisa direitinho, não é verdade. A vitamina também está incluída entre os produtos que são caracterizados como remédio, né? Então, Bernadette, essa questão aí, quando você diz que essa reclamação da população, realmente, a gente tem escuta diariamente, é impressionante, né? Escuta de correligionários e escuta de adversários, né? A gente escuta muito também de correligionário dele, né? Essa questão desse não atendimento, certo? E nós ficamos ouvindo atentamente essas reclamações, né? E até declarações de pessoas que, quando nas gestões passadas, não tinha essa discriminação. Na realidade, não existia a discriminação de ser atendido quem era ou quem não era votado em lado A ou B. Então, Bernadette, eu acho que a população de Porto Alegre tem sofrido bastante, né, com essa questão desse atendimento na saúde que eles pregam como uma coisa perfeita. O que eu quero dizer é que, além de ser uma coisa ilegal, do ponto de vista do direito universal, é eu diria, uma prática política que precisa ser alijada do processo, né, há muito tempo. Nós vivemos isso em Porto Alegre, eu vivi isso em Porto Alegre durante alguns anos, inclusive
por exemplo, a nossa linha telefônica residencial, ela chegou em Porto Alegre em gestões passadas, como na gestão de Antonino Rego, e nós viemos ter direito a uma linha telefônica na gestão de Euclides Pereira. Havia um processo discriminatório em todas as coisas em Porto Alegre. Nós fomos vítimas disso em Porto Alegre. E eu escutei também, né, ouvindo o programa de rádio, que para mim foi uma coisa bastante difícil, não foi fácil ouvir aquele programa. Eu costumo dizer que o órgão do corpo humano que mais sofre é o ouvido, e porque se é difícil ouvir o prefeito, mais difícil ainda é ouvir o locutor do programa, o entrevistador do programa. Mas, enfim. E uma coisa que ele diz, assim, com muita ênfase, aliás, tudo que ele fala é com muita ênfase, a pessoa a quem eu contratei para transcrever o programa, ela disse, fez um comentário bem engraçado, que ela disse, eu acho que esse prefeito ainda está no palanque, porque a forma como ele fala no rádio é como se ele ainda tivesse, ou tivesse permanentemente em campanha. E ele fala de uma policlínica. E ele fala que Porto Alegre agora tem uma policlínica com todas as especialidades, que as pessoas têm um atendimento de primeira. Inclusive, eu quero até citar uma coisa que quando teve uma consulta de um cardiologista no município, a irmã dele, que é uma médica, a doutora Maria do Carmo, eu estou citando o nome porque o comentário está lá e eu repliquei no meu blog, ela, inclusive, dizia que as pessoas poderiam ter infarto, poderiam infartar, que Porto Alegre agora tinha um cardiologista. Então, ele fala de uma forma como se Porto Alegre estivesse vivendo uma saúde de ponta. Ele passa isso através de uma rádio comunitária, de forma que não há um contraponto que deveria ter, sobretudo por parte da Câmara Municipal. Então, é preciso esclarecer à população que isso não existe. Inclusive, ele fala também, ele diz o seguinte na sua fala, que Porto Alegre já atende todas as especialidades. Mas as pessoas que falam muito de verdade terminam se perdendo, né? Então, em outro momento, ele diz que os carros da prefeitura vivem direto, né? Nós temos uma frota de carros disponível diariamente para Paulo Ferreira e Mossoró. Bom, se Porto Alegre atende um atendimento básico, né? E atende toda a especialidade, por que esses carros vivem diariamente Mossoró para ir para Mossoró e para Paulo Ferreira? Olha só a contradição, olha só de respeito com as pessoas que estão lhe ouvindo. Né? Então, isso é uma coisa. Outra coisa que ele fala em relação a isso é o seguinte, que os recursos são totalmente recursos do governo federal. Não é verdade. Existe recurso do governo federal e repasses federais, e recursos de repasse estadual, que é proveniente de ICMS, de IPVA e outros tributos estaduais, e existe a arrecadação municipal. Né? Então, na hora que ele está dizendo isso aí, ele está dizendo como colocando uma coisa, colocando uma certa dificuldade, quando eu acho que ele foi a pessoa mais privilegiada em termos de receber uma gestão municipal. Né? Porque recebeu uma administração totalmente equilibrada, certo? Com recursos em caixa, certo? E que ele, quando ele vive, propaga, né? Procura confundir as pessoas, dizendo que tem queda de arrecadação. Por outro lado, a Confederação Nacional dos Municípios publicou uma nota técnica, agora recente, uma nota técnica, onde disse o contrário. Certo? A nota técnica foi publicada agora em abril. Certo? Ele diz o seguinte, que a arrecadação do FPM dos últimos 12 meses, até março de 2023, é a maior da série histórica. O FPM foi criado em 1988. Então, ele fica, mais uma vez, né, tentando enganar as pessoas com esse discurso inverídico, né, de que tem a queda da arrecadação. Eu queria voltar eu tentei intervir aí na sua fala, desculpe, mas quando você diz que ele cita o Estado, inclusive ele coloca que os exames feitos no Hospital Estadual, em Paulo Ferro, não tem sequer laudo. Não existe exame sem laudo. Né? Por exemplo, você vai na UPA, aqui em Natal, fazer um raio-x. O que você não tem é a imagem feita no filme.
essas imagens são repassadas direto do centro de raio-x para o computador do médico, para o médico analisar. Então, ele faz uma crítica contundente, né, ao governo do Estado com relação a isso, e, inclusive, também coloca que Porto Alegre precisa de recursos e que os deputados apoiados em Porto Alegre têm que trazer recursos. E a gente percebe que, na entrelinhas, ele está se referindo ao deputado apoiado pelo grupo que lhe faz oposição, no caso, o seu grupo político. E ele cita também que muitas das coisas que chegaram ao município vieram através do deputado Getúlio Rego. Depois ele até faz uma correção com relação a uma ambulância que não foi uma emenda do deputado Getúlio Rego. Eu lhe faria uma pergunta. Você e Euclides administraram Porto Alegre durante 24 anos. Quantas emendas parlamentares foram encaminhadas para Porto Alegre nesse período, através do mandato do deputado Getúlio Rego? Do meu conhecimento, nenhuma. A única que foi solicitada através dos vereadores do grupo deles, que em 2018, se eu não estou enganado, fizeram um pedido nesse sentido, e ele destinou uma emenda de R$250 mil, que o município fez toda a parte dele, um projeto de pavimentação, também discuti com os vereadores da situação, da oposição na época. Eu conversei com eles e combinamos que esse recurso dessa emenda seria destinado para pavimentar algumas ruas do Brejo, do bairro que a gente chamava de Brejo, certo? Mas nunca foi liberado isso aí. Certo? Na nossa gestão e na gestão de Euclides não tem conhecimento da liberação de nenhuma emenda do deputado do nosso município. Inclusive, muito me espanta isso, porque houve até um período em que o apoio dado por Getúlio Rego, no caso a governadora Rosalba Ciarline, também foi um apoio dado pelo grupo político que fazia oposição a eles na época, né? Houve até um momento ali de fusão no apoio de uma mesma candidata em Porto Alegre. Nem na gestão de Rosalba Ciarline não chegou nada para Porto Alegre. Eu acho que foi o pior momento, pior momento em termos de apoio e de retorno para o nosso município, pelo nosso grupo, foi naquele momento. Porque nós tínhamos dificuldade até na gestão dela. A gente sabia por quê, porque existia o contraponto, a gente tinha dificuldade até de conseguir aquilo que não precisava ter investimento. Tudo se buscava, certo? Se tinha dificuldade de conseguir por causa daquilo que a gente imaginava que eram aliados, né? Que como foi na eleição de 2008 municipal, né? Mas quando a gente entrou para a eleição estadual, que nós votamos com Rosalba para o Senado e votamos com Rosalba para o governo do Estado, mas o resultado das ações do governo Rosalba de Porto Alegre não chegaram de forma nenhuma. Manuel de Freitas, existe uma crítica também muito grande da gestão atual com relação às gestões anteriores. O que é que você está quebrando? Os óculos? Você está quebrando os óculos? Olha, um pouco cuidado, senão eu vou fazer que nem o locutor lá da rádio. Eu tô perturbando você, eu não quero perturbar você. Eu queria fazer aqui um momento de graça. Eu não entendo como é que alguém vai entrevistar o outro e se coloca numa posição de subserviência tão grande que chega a dizer assim, olha, eu não queria perturbar você. Como se não fosse papel do entrevistador perturbar ou contrapor o entrevistado. Claro que a gente não pode ser deselegante. Aqui você fica à vontade, você pode fazer as colocações. Não, eu estou falando isso, que você está fazendo uma careta, porque você sempre se coloca com 29 anos e como um homem bonito, né? Então, já que você vai aparecer no vídeo, isso aí vai derrubar a sua tese de que você é bonito, que você vai aparecer fazendo careta. Mas eu queria voltar à questão da PAMI. A maternidade de Porto Alegre hoje realiza plantões nos finais de semana, né? Inclusive, um dos médicos plantonistas mais constantes na maternidade é o Dr. Gutenberg Tavares. Eu não o conheço, né? Mas sei que ele é plantonista, porque acompanho lá as postagens. E a maioria das reclamações que eu recebo dos moradores de Porto Alegre com relação à prescrição de medicação e de exames são exatamente de pacientes atendidos pelo doutor
Gutenberg Tavares. Eu sei que já houve um entreveiro do médico com o secretário de saúde no período da Covid, mas isso também é uma constante com outros médicos que são plantonistas da maternidade. Qual é o problema, na sua avaliação, o que é que existe para que a população seja prejudicada, ou seja, sacrificada, pelo fato de ter um atendimento na maternidade por parte da gestão municipal? Porque a gente sabe que desde a época de Euclides Pereira se começou uma parceria prefeitura-maternidade, né? Quando se começou, a prefeitura começou a investir para que a maternidade não fechasse ou continuasse prestando um tipo de serviço mínimo bem menor do que o que presta hoje. O que acontece? Por que a saúde fica sendo colocada como objeto de barganha e o paciente prejudicado porque recebeu um atendimento na maternidade? Olha, a maternidade de Porto Alegre é um patrimônio do povo de Porto Alegre. Foi uma associação criada na década de 50, que inicialmente teve a gestão da Diocese de Mossoró, né? E, posteriormente, enquanto instituição filantrópica, passou por várias gestões. Né? Durante um bom período, a gestão de Juraci Albuquerque, o ex-prefeito Juraci Albuquerque. Né? Inclusive, eu quero lembrar que na gestão de Juraci Albuquerque e num programa de rádio que eu, inclusive, tenho gravado, o atual gestor, na época não era gestor, claro, ele disse que, inclusive, foi oferecida a maternidade para que ele comprasse. Eu não sei como é que se vende uma associação filantrópica, mas ele, inclusive, disse no rádio que a maternidade foi oferecida a ele por uma quantia X de dinheiro. E ele não quis comprar. A gente sabe que isso aí é mais uma inverdade, né? Porque ele sempre buscou comandar aquilo ali. Eu não sei se o objetivo era fechar ou qual em relação, mas isso aí a gente sabe que também é mais uma inverdade. Bom, mas a maternidade é um patrimônio do povo de Porto Alegre que, por mais pressão que se faça, a gente estava observando agora esse final de semana, onde houve 100 e tantos atendimentos, eu acho que chegou próximo de 180 atendimentos esse final de semana, né? Essas 48 horas de atendimento. A gente sabe do comportamento da administração em relação aos procedimentos que vêm de lá, né? Tanto para exame como para medicamento, eles é uma desculpa que eles têm, né? De dizer que não faz porque vem de lá, né? Porque vem de lá. Mas a população de Porto Alegre gosta do atendimento da maternidade, sempre gostou, certo? Eu lembro que durante muitos anos, Juraci foi adversário do grupo local, mas nunca deixou de funcionar. Eu lembro de um período também de Garibaldi, governador, que chegava a ter uma quantidade enorme de IH por mês. 132 IHs nós tínhamos. E depois essas IHs foram obrigado pela reduzidas. lembrança da quantidade de IHs que existia lá. Existiam cirurgias lá, diretas, permanentemente cirurgias. Sim, inclusive entendeu? Nós temos, não sei se você sabe, mas a Glaci Cavalcante foi a primeira pessoa cirurgiada na maternidade, quando a maternidade começou a fazer cirurgia. E eu, sim, como alguém que conheço, né, como jornalista aqui em Natal, a gente conhece todo mundo, eu sei quem pediu e quanto pediu para se reduzir as IHs da maternidade com intenção de fechá-la. Inclusive, esse ponto foi discutido na inauguração da reforma do Centro de Saúde aí a UBS da cidade, Centro de Saúde Vicente do Rego Filho, não é isso? Em que você, na gestão de Vilma, foi o governo Vilma que foi aí inaugurar essa reforma. E nesse dia, eu e Manuel Nobre, filho de Juraci, que é ginecologista, a gente discutiu justamente sobre esse ponto e como tinha se chegado à redução das IHs na maternidade, que é uma coisa que a gente pode tocar depois também. Porque enquanto foi usa realmente essa luta... Só um minutinho. Enquanto existe essa coisa contra a maternidade de Porto Alegre, ele esquece, o gestor esquece, que havia
uma obra de construção de um hospital em Porto Alegre que nunca foi concluída e no qual havia denúncias na imprensa de que os recursos tinham sido desviados justamente para a empresa do gestor, do atual gestor, né? Eu, inclusive, em 2012, fui processada por ele, né, por ter publicado isso no meu blog, né? Na época ele queria, inclusive, que o blog fosse fechado, que a justiça, ele pedia na inicial que o meu blog fosse fechado e que eu fosse proibida de falar no nome dele. Como se um ente público, né, e ele é da política, não tivesse passivo às críticas. Mas voltando à maternidade, você acha que o fato de você ter, não sei se você tem algum cargo na maternidade, na direção da maternidade, se isso é a grande causa para que eles queiram cada vez mais transformar a maternidade numa instituição fantasma? Olha, eu não tenho um cargo na maternidade, faço parte da associação, que a PAM é uma associação, certo? E sou um dos que defende a maternidade desde o primeiro momento, tanto quanto no período da nossa gestão, como também no período que não éramos gestor, mas que Juracy participava junto com o Juracy dessa briga, desse apoio, de buscar condições para que a maternidade permanecesse aberta. E quando a gente estava falando desse período de Garibaldi, que teve bastante curso, foi feito várias cirurgias na gestão de Juracy, logo em seguida veio a de Vilma, que era exatamente correligionária do grupo que hoje está aí na situação. Certo? Foi exatamente onde veio a cacetada, vamos usar esse termo aqui, popular, certo? No sentido de reduzir praticamente a um valor insignificante o recurso transferido para a maternidade. E a partir daí começou essa luta de manter, né, a APAM, que é uma das poucas APAM do Rio Grande do Norte, que se mantém aberta e sem dívida. A gente sabe que algumas APAMs se mantêm, tipo a de Lages, duas que tem em Alexandria, todas as duas se mantêm por decisão judicial. Estão abertas lá por decisão judicial. Certo? E aqui a nossa não. A nossa de Porto Alegre, ela se mantém, né, porque durante todos esses anos houve uma preocupação no período da gestão de Juracy. Eu tive a oportunidade de ser gestor também, a Glaci foi gestora também lá na maternidade, certo? E atualmente está a Joana Dac fazendo um bom trabalho lá, se esforçando, trabalhando muito para manter aquela maternidade aberta. A gente tem conseguido algumas conquistas, né? Junto ao governo do Estado, a gente quer agradecer aqui a governadora Fátima, o secretário Cipriano, né? O deputado Bernardo Amorim, que também tem contribuído, né, para que nessa luta de Joana, nessa luta nossa, certo, de manter essa maternidade funcionando. Tem as dificuldades? Tem, sim. Inclusive, a dificuldade é generalizada, certo, em termos de saúde pública no Rio Grande do Norte, no Brasil, certo, tem suas limitações, né, mas ela vem se mantendo, se Deus quiser, vai continuar aberta e funcionando, né, e servindo a população de Porto Alegre. Sim, eu achei interessante você, inclusive, colocar a nossa e depois você ressaltar a nossa no sentido de Porto Alegre, porque isso deixa claro que você não está dizendo que a maternidade é uma propriedade sua, porque você sabe não, de forma que nenhuma. hoje, com as redes sociais, as pessoas pegam um contexto e fatiam e publicam o que querem. Uma coisa que eu queria aproveitar também e dizer com relação à maternidade do Dr. Antônio Martins... Mas esse aí está de perna curta, viu? Na próxima semana já vai começar já a questão da mudança na legislação. Sim, que é extremamente necessária, né? Eu, inclusive, também Neto, tenho sido vítima de barbaridades aí em Porto Alegre. Eu costumo escrever, faço a minha leitura crítica como jornalista, eu gosto do jornalismo opinativo, eu me defino como alguém mais opinativa. E eu tenho sofrido ataques. Ontem mesmo, com a morte do meu tio, ontem 26, eu sofri um ataque num grupo que eu não participo de grupos. Você sabe muito bem, eu sou adversa a grupos de WhatsApp. E eu sofri um ataque gratuito num grupo de WhatsApp, e uma ofensa, inclusive, a uma pessoa que acabava de morrer, né? Pelo fato do velório, mas isso é uma outra questão.
Eu queria perguntar para você, você disse que no final de semana teve um atendimento em torno de 180 pessoas na maternidade. Mas a questão é, se a saúde funciona tão bem como o gestor diz, se tem as unidades básicas funcionando, porque inclusive eu vi o convite dizendo se consulta em qualquer uma das nossas unidades, inclusive com a foto da unidade do estrondo, que segundo eu soube, funciona numa casa lá alugada que nem porta tem para fazer exame preventivo. É. Então, como é que existe uma saúde com um atendimento tão perfeito, uma saúde municipal com atendimento tão perfeito em todas as suas unidades básicas, com a policlínica funcionando, uma UPA que eu acho que está mais avançada do que o UOL, e no final de semana ainda tem 180 pessoas para ser atendida. A população de Porto Alegre ou está doente demais, ou então esse serviço que é dito pelo município que existe, não existe. Não existe uma parcela não confia também, né? Essa é uma realidade, né? Porque tem essa questão de procurar direcionar as coisas, certo? Direcionar. O médico tem que ter liberdade, o médico tem que ter liberdade para pedir o exame que acha que o paciente, para diagnosticar, né, o que o paciente tem. O médico tem que ter liberdade para investigar, certo? Através de solicitação de exames, né? De prescrever o medicamento que realmente acha que combate, né? Então, é isso, talvez, na hora que acontece restrições nesse sentido, certo? Por melhor que seja o profissional que é lá do outro lado, já está atendendo o paciente, gera na população a desconfiança. Né? Gera a Eu desconfiança. E recebi, como os você profissionais vão lá, falando na confiança, lhe interrompendo, eu recebi um print de uma solicitação de exames de um médico do município, está lá o CRM dele bonitinho. Eu, inclusive, tentei conferir para saber se era mesmo, se não era uma fotografia criada para que eu acabasse cometendo uma fake news ou caindo numas fake news enviadas para mim. Como eu tenho o hábito de checar a informação, eu fui checar e realmente o médico é do município, em que ele colocava como indicação clínica para uma tomografia, porque a indicação clínica você sabe que é a pesquisa, né, o que indica que dor, o que é que o paciente está sentindo para que seja feito o referido exame. E lá o médico escreveu a pedido da sogra. E eu fiquei indignada. Achei inacreditável, mandei para uns amigos que são médicos, né, para dizer, olha, me diga que CID é esse, que doença é essa em que um médico coloca que a justificativa para um exame é o pedido da sogra. Que profissional, né, conhecedor de medicina faria um pedido dessa natureza? E a pergunta que me ficou, né, eu até liguei para a prefeitura, mas eu acho que as pessoas reconhecem minha voz e não transferem as ligações, para saber se aquele exame tinha sido aprovado naquele formato, naquele modelo. Enquanto a gente sabe que outros exames com indicações clínicas, né, compatíveis com a medicina são reprovados na prefeitura. Que tipo de atendimento é esse que está sendo prestado, onde a indicação clínica de um exame é o pedido da sogra? Pois é. Viu, Bernardo? Pois é isso que é esse momento que a gente está vivenciando, né? Essa questão da desconfiança, né, das pessoas em relação ao serviço que é prestado, as informações que recebem. Inclusive, a gente citou alguns casos aqui, né? No que se refere à questão tanto no programa de rádio como na Câmara, na mensagem da Câmara, certo? Quando o Sim, gestor... inclusive eu queria já deixar um convite para que a gente depois possa fazer uma entrevista também sobre essa mensagem, esmiuçar, talvez até um debate com a Câmara, porque é bem interessante, eu acho que a gente tem que discutir tudo isso que está escrito aí também. Mas continue, por favor. Eu só aqui,
na fala dele, ele disse o seguinte, lá, que aderimos ao programa Garantia Safra. Programa esse esquecido há anos. Aderimos com 350 cotas, com um custo de R$ 25.200. Não é verdade isso. Não é verdade. O programa Garantia Safra é um seguro que é compartilhado, pago 2% do valor, esse seguro, se houver perca de safra, mais de 50% de perca de safra, por falta ou por excesso de chuva, então o produtor recebe um auxílio. Esse auxílio anda de R$ 850, hoje para R$ 1.200. Então, o produtor paga 2% desse valor como seguro, ou seja, paga R$ 24 para poder participar do Garantia Safra, se ela atender outras exigências do programa. Né? O município paga 3% desse valor, corresponde a R$ 72. O Estado, 6%, corresponde a R$ 144. E a União, 40% desse valor, certo? Que é 400, quase R$ 500. Então, isso aí forma um seguro, e se houver perca de safra, né, da produção agrícola, por falta ou por excesso de chuva, recebe esse benefício. Então, ele diz o seguinte, ele enfatiza que que aconteceu, que está acontecendo em Porto Alegre, no programa Garantia Safra, com 350 cotas ao custo de R$ 25.200, quando, na realidade, foram só 70 cotas. É uma diferença grande, né? Ou seja, 20% do que ele publica. Enquanto que ele diz que o município investe do R$ 25.200, não é R$ 25.200, é R$ 5.040, pago em 6 parcelas de R$ 840. A primeira parcela você paga agora, em abril, se eu não estou enganado, ou agora em maio. Então, é interessante que as pessoas tomem conhecimento dessas inverdades e existe respeito desse cidadão. De ir para a rádio, de ir para programa, ir para a Câmara, de falar de forma descarada, né? Várias inverdades. E ainda diz o seguinte, que há anos era esquecido. Nós sempre participamos pelo Garantia Safra. Só que na época que existia gestão, existia planejamento. O que ele disse que tem na dele, ele não tem. Exatamente. Na nossa, no programa ele coloca bem claro que existe gestão. Ele esperava pela previsão da meteorologia. Se a meteorologia dizia que ia haver o inverno abaixo da média, se investia ali. Porque, na realidade, é o seguinte, se paga esse valor, tanto o município, o produtor, o Estado e a União. Certo? Se não houver perca de safra, o produtor não recebe nada, esse dinheiro todo mundo perdeu dinheiro. Então, na hora que você tem que analisar qual o ano que vamos aderir ao programa. Então, nós fizemos isso e acertamos. Os que nós aderimos é que realmente houve perca de safra. Agora, se ele não conhece o programa a fundo e nem tem planejamento, então ele fica dizendo que fez esse investimento desse tamanho sem ter feito, certo? E ainda fica dizendo que anos anteriores não existia. Existia sim, só que era bem administrado. Eu queria voltar à saúde e lhe fazer uma pergunta sobre o que você considera a obra inacabada e obra não concluída, porque o gestor ele coloca que encontrou, herdou, no caso de você, que era o prefeito anterior, uma série de obras deficientes, se não concluídas, deficientes, inacabadas. E eu gostaria de lembrar, comparar com o Hospital de Porto Alegre. O hospital que, se dependesse de mim, teria virado um museu, o Museu do Elefante Branco, para que a população nunca esquecesse o que aconteceu ali, mas você bravamente e brilhantemente construiu o centro administrativo que hoje acolhe essa gestão. Por que tanta obra inacabada? Muitas coisas que ele diz, muitas críticas que são permanentes, constantes, eles olham para o retrovisor direto, né, e só vê coisa errada, né? Certo? Tem um amigo meu que compara ele com um personagem chamado Dick... Vigarista. Hein? Dick Vigarista. Dick Vigarista, né? Dick Vigarista, ele faz as armações, a coisa ele vai sempre lá na frente, com a maior vantagem, entendeu?
Então chega a armar para alguém que vem atrás se prejudicar e termina ele se prejudicando. Bom, Então, esse como a seu gente amigo sabe, está a população comparando de Porto Alegre melhor. nos conhece, a população de Porto Alegre nos conhece, então muitas coisas que ele diz, certo? A gente sabe que o maior correligionário dele, certo? Sabe que não tem o menor sentido, né? Não se refere à questão das comunidades, não se refere à questão das obras também, quando ele diz que tem obras inacabadas. Eu acho que ele, apesar de ser engenheiro civil, ele não sabe diferenciar obra inacabada para obra em andamento, obra em execução. Não ficou nem obra inacabada em Porto Alegre. A única obra inacabada em Porto Alegre que eu conheço é o hospital, que receberam milhões de reais para executar o hospital, não concluíram a obra, e a empresa dele, que ele é proprietário, foi citado pela imprensa na época, e citado, você fez até a referência há pouco tempo em relação a isso aí, foi citado pela imprensa do Estado na época como uma empresa laranja que executou. Né? E essa foi uma obra inacabada, que, por sinal, ele faz crítica em todas as obras que foram realizadas na nossa gestão, ou nas nossas gestões, na gestão anterior, mas não fala no centro administrativo, não sei por quê. O que é que ele tem que ele não faz nenhuma crítica ao centro administrativo que foi construído? Fala em todas as outras, mas não fala no centro administrativo. Né? Eu digo que eu não sei porquê, mas na realidade não só eu sei, mas toda a população de Porto Alegre sabe. Então, não existia obra inacabada, existia obras em andamento. Inclusive, obras essas que ele não foi capaz de concluir até agora. Por exemplo, a unidade, o posto de saúde aqui da cidade, que foi uma obra da nossa gestão, consegui recurso com o senador Jean Paul, certo? Que inclusive foi uma obra de 250 mil reais, né, recurso de 250 mil reais, e ele disse que acrescentou mais 80 mil reais por parte do município. Botou mais 80 mil. Agora é interessante se você passar em frente. É tudo isso? A contrapartida. Ele teve que botar mais 80 mil. Com 250, daria 330 mil. Mas interessante que você passa lá de frente ao centro administrativo e tem uma placa lá dele, da obra lá, né, dizendo que a obra foi licitada por R$ 237.893,32. Ou seja, menos do que o repasse. Inclusive, está com um ano de atraso. Você viu uma pequena obra dessa. Ele, como engenheiro, era para ter feito um planejamento assim, essa obra eu concluo durante tanto mês. Ele colocou lá na placa o início da obra e o final da obra. Certo? Hoje são 27, 27 Coincidentemente, hoje faz um ano que essa obra está atrasada. Ela não é obra inacabada, ela obra está atrasada na sua execução. Como também todas as obras que ele recebeu, não tinha obra abandonada, tem obra em execução. Infelizmente, as empresas vêm e executam de uma forma lenta. A do estrondo também está com um ano hoje de atraso. Né? Porque ele botou o início da obra e o término da obra. O término da obra era para ser no dia 27 de abril de 2022. Nós estamos em 27 de abril de 2023 e a obra está longe de ser concluída. A quadra do Arrojado, da mesma forma, que também tem outra informação que não bate. Ele disse que investiu mais 50 mil reais na obra do Arrojado. Mas foi liberado 250 mil por parte do governo federal. A emenda da senadora Zenaide, 250 mil. Certo? Com 50 que ele disse que colocou, daria 300 mil. Mas ele está dizendo lá na placa que a obra foi licitada por R$ 265.591. Então, as pessoas que escutam ele falar isso, que têm a preocupação de olhar, percebe claramente as inverdades que ele coloca durante todo esse tempo. Né? Pois é, e nesse aspecto, nesse aspecto, Neto, eu diria que a Câmara tá pecando em não trazer esse debate. Né? A Câmara Municipal, os vereadores, precisam trazer esse debate, até porque esse papel é deles. Olha, eu acho que a gente tem muito o que falar. Eu convidei você para um programa, mas eu creio que a gente vai precisar fazer esse programa fatiado, para que não fique muito longo para os leitores e agora para os espectadores do Dito Bendito, já que a gente está estreando em vídeo. Eu queria que a gente fechasse esse bloco nesse momento, falamos mais sobre saúde, porque eu queria falar também sobre, eu quero falar sobre educação, eu quero falar sobretudo com relação a turismo, e eu queria que a gente combinasse aqui já para fazermos um programa sobre educação, um programa sobre turismo, um programa sobre infraestrutura, porque eu estou muito assustada que, segundo o locutor,
Ele disse que a bica corre o risco de acontecer. Eu estou rindo porque é para rir. Corre o risco de acontecer com a bica a mesma coisa que aconteceu numa praia de São Paulo. Então, eu queria combinar com você para a gente, em outros momentos, até porque eu estou aqui usando o estúdio de Vitor, ele vai precisar usar daqui a pouco, em outros momentos que a gente converse sobre esses temas Isso aí demais. foi mais uma das coisas ridículas que ele disse, um descaranamento assim impressionante. Vamos chegar um momento, vamos conversar não só sobre a bica, sobre a educação e sobre outras inverdades que foram ditas, né, em relação o que está acontecendo na administração do município de Porto Alegre, certo? Inclusive, só fechando um pouco a educação, eu queria só tocar numa dessas inverdades, né, quando ele se refere ao aumento do piso dos professores, né, que ele diz o seguinte, que tem cidades que aumentaram o piso dos professores porque tem altos recursos de royalties, de petróleo ou energia eólica. Eu creio que só tem 16 municípios que recebem 16 isso. municípios do Rio Grande do Norte que são produtores de petróleo e 11 são produtores de energia eólica. Desses 16 municípios produtores de petróleo, apenas 4 deram o aumento, deram o reajuste, certo? E aqui, na nossa região, por exemplo, nós temos alguns municípios que não têm nenhuma produção nem de uma coisa nem de outra. Tem em torno de 35 municípios do Rio Grande do Norte já se definiram em relação à questão do aumento do piso. Até eles sejam sinceros, rapaz, eu não dou para você. Se ele for dizer que não tem limite, como ele alegou em outro momento, né? Ele tanto fala na questão dos direitos dos professores, que eu reconheço que tem direito, aí vai ser um tema mais discutido na próxima fala, que você falar sobre a educação. Na hora que ele foi pagar um retroativo que tinha, ele exigiu que os professores renunciassem 50% do que tinha direito, renunciassem 50% do que tinha direito e ainda recebeu parcelado. Precisamos falar também um pouco sobre a questão do orçamento secreto, que ele está com recurso de orçamento secreto aí, que quase todos os municípios, a grande maioria dos municípios do Rio Grande do Norte, né, recebeu orçamento secreto. A gente sabe o conceito desse orçamento secreto como é. Sim, né? sim. Ele não fez, eu acho que está protelando para deixar para fazer, mas na frente a aplicação desse ciclo de orçamento secreto, com todos os outros já fizeram, né? Mas ele, por enquanto, a única obra que existe em Porto Alegre, que não veio da gestão passada, quando ele fala em 25 obras, não sei quantas ruas de calçamento, todas elas foi conseguidas na nossa gestão, todas elas estavam em andamento, todas. Ele prova o contrário, que essas obras não estavam em andamento, todas, certo? Que foram executadas, que ele cita como obra dele. Neto, Agora, Bernadette, só para finalizar, eu queria fazer 2 perguntas para ele aqui. Fazer 2 perguntas para o gestor que se acha o rei da perfeição, né? Primeira, o que é que você fez com mais de 6 milhões de reais que ficaram nas contas da prefeitura? Está aqui, a relação está aqui comigo. O número da conta e o valor, o saldo de cada um lá na conta, está aqui. São mais de 6 milhões de reais. O que é que você fez com esse dinheiro? Que até então você não prestou conta de 1 centavo. Não teve, assim, 1 centavo que ficou dos 6 milhões, em torno de 6 milhões e 200 mil reais. Depois, em abril, entrou mais quase 200 mil reais do coisa que foi do ano anterior, né? Do Fundeb do ano anterior. E esse recurso, até hoje, ele não disse onde aplicou 1 centavo desse recurso. Você está devendo isso para a população de Porto Alegre. Pelo contrário, ele vem disfarçando, né? Em alguns ficam dizendo que é mentira, ficou com dívida. Que vamos falar também sobre o passivo que tem aí, que são direitos trabalhistas que irão ser quitados, né? Que é um direito dos trabalhadores. A gente vai conversar sobre isso aí. Sim, certo? sim. E uma segunda pergunta. Ele disse que tem 40 anos de vida pública. Certo? Cita as obras ou os benefícios que você trouxe para a população de Porto Alegre durante esse período. Cite. Você mesmo durante esses 2 anos e 4 meses de gestão, certo? Você tem muito pouco que citar. Apesar de você ter pego mais de 6 milhões de recursos em conta, vários recursos foram liberados já depois de obras que estavam se iniciando, estavam em andamento. Certo? Pegou o melhor período histórico do FPM,
que a confederação, você não pode mentir a Confederação Nacional do Município, está aqui o documento, eu fiz questão de imprimir, foi a situação mais privilegiada que tem, né? Mesmo nesse período, você tem muito pouco o que mostrar que foi feito nesses 2 anos e 4 meses. E no restante dos anos, uma coisa que vem Porto Alegre através de você, vamos para um debate para mostrar, né? Para Pronto, mostrar. eu toparia Eu que para Porto Alegre, como técnico houvesse. da Amazônia, como vereador, como prefeito, como cidadão comum. E hoje, por exemplo, não tenho mandato nenhum, não tenho cargo político nenhum no sentido de mandato, né, municipal, mas fico sempre buscando, procurando trazer alguma coisa para o nosso município. Neto, E incapaz de mostrar alguma coisa durante esse tempo. Então, eu gostaria que ele respondesse essas 2 perguntas. Qual o destino do dinheiro que ficou até no dia 31 de dezembro de 2020? O que é que ele fez com esses mais de 6 milhões de reais? Certo? E ele mostre de 40 anos de vida pública foi que ele trouxe para Porto Alegre. E eu queria deixar aqui o convite para que nós possamos nos encontrar uma segunda oportunidade e fechar esse bate-papo. E dizer que fico muito feliz em saber que não só eu, através do meu blog, que apesar de ser um espaço pequeno, mas eu sei que tem uma referência no município, portanto, é isso que faz com que eu não pare de escrever. E queria também fazer uma observação que eu gostaria de ter feito antes e não quis interromper sua fala mais do que eu interrompi, dizer para as pessoas de Porto Alegre, quando eu comentei sobre a maternidade, que muitas vezes as pessoas cobram ou penalizam a presidente da maternidade, Joana Darra Cavalcante, pelo fato dela ser minha irmã. Inclusive, ela recebe críticas na prefeitura quando vai em busca de algo, até porque existe necessidade burocrática da boa relação com a Secretaria Municipal de Saúde. E ela muitas vezes recebe crítica, ela não me conta essas coisas, mas na prefeitura de Porto Alegre eu sei sempre o que está acontecendo nos corredores, a Rádio Peão funciona muito bem, e ela recebe críticas pelo fato de eu escrever, ela sofre represálias pelo fato de eu escrever críticas à gestão. E eu queria deixar bem claro para a população de Porto Alegre que o pensamento da presidente da APAME é um, o meu pensamento é outro. Você me conhece, já trabalhamos juntos, você sabe que eu tenho uma opinião própria, eu tenho um pensamento próprio. Eu sou uma pessoa que tento manter a independência e gostaria muito que a gestão de Porto Alegre, sobretudo a Secretaria Municipal de Saúde, soubesse diferenciar. A presidente da APAME é Joana Darra Cavalcante. A irmã de Bernadette Cavalcante não tem nada a ver com as questões da APAME. As pessoas precisam diferenciar o que é um cargo e o que é um familiar. Quando Joana Darra Cavalcante vai à Prefeitura de Porto Alegre, ela vai como presidente da APAME. Ela não está lá como a minha irmã. Portanto, ela não deve, não pode ser criticada ou ser boicotada em função daquilo que eu escrevo. Porque, independente dela ser presidente da APAME ou não, eu vou continuar escrevendo. E eu agradeceria a você por essa primeira entrevista. Quero dizer que precisamos fazer uma segunda e tenho certeza que vai ser uma coisa muito bem vista em Porto Alegre e muito esclarecedora sobre tudo. E dizer que cada dia se faz mais necessário, não só a nível nacional, a nível local, que é o espaço onde eu me disponho debater, que é Porto Alegre, a gente ter esse contraponto, porque quando alguém não contrapõe a mentira se transforma em verdade. Nós vimos isso num primeiro programa de rádio, que acabou gerando uma ação judicial, da qual você saiu vitorioso, inclusive, né? A forma como editaram o seu direito de resposta foi de uma forma de que a população não tivesse o acesso que deveria ter tido, mas a gente vai encontrar uma maneira de fazer isso também, no momento posterior. E dizer que o Dito Bendito agradece muito a sua participação
e dizer que quero continuar esse debate. Pois é, eu sou que agradeço, eu acho um privilégio muito grande, né, ser entrevistado por uma jornalista do seu nível, né, que tem uma história, tem um trabalho em vários órgãos de imprensa do estado do Rio Grande do Norte, né, uma pessoa super inteligente, uma pessoa conhecedora, sincera, certo? E concordo com você, não existe, até com pessoas, são duas pessoas diferentes, né? E principalmente em termos de função, não tem nada a ver com a presidente da APAME, com a jornalista Bernadette Cavalcante, né? E infelizmente, realmente, todos nós somos testemunhas disso, que às vezes a Joana d'Arc, né, de uma forma injusta, né? De uma forma injusta, da mesma forma que da forma injusta e leviana, né, que o prefeito faz referência às gestões passadas de Porto Alegre, né, que é uma coisa que não deixa triste, porque a gente já sabe o caráter dele e sabe do que ele é capaz, né, mas tenho certeza que não há concordância de uma grande parte dos seus próprios correligionários, né, em relação a algumas críticas que ele tem feito, né. E eu acho que interessante, existem vários outros pontos a ser discutidos, de preferência até, vamos dizer assim, temas que foram mais recentes, né, que não entraram nesse primeiro momento, e que eu me coloco à disposição para tratar desses outros assuntos, né, e depois publicar, né, o resultado dessa conversa, conforme você me disse que vai convidar outras pessoas, né, para também fazer parte, né, do programa, né? Inclusive, como eu lhe conheço, né, o princípio da impessoalidade, pessoas tanto faz ser do grupo A ou do grupo B, você me disse, vai colocar à disposição para quem quiser participar desse seu programa da entrevista, e eu acho que é um privilégio para aqueles que vão participar, que vão ser entrevistados por você. Então, tá, Neto, muitíssimo obrigada, viu? E nós entraremos em contato para marcar o nosso próximo encontro. Sim. Tá bom? Um abraço. E mande um abraço aí para os porto-alegrenses. Nesses dias eu chego para comer pinha. Eu estava relendo umas coisas só para finalizar. E a pinha já tá no finalzinho, viu? Praticamente essa acabou. A safra de pinha é rápida. Eu estava lendo... Você tem que ir para comer canjica, pamonha. Eu estava lendo essas coisas antigas que você sabe que eu sou um arquivo vivo, né? Eu guardo tudo quanto é papel. A memória é impressionante. E tinha um print lá no meu celular de uma pessoa dizendo, essa bendita, né? Porque eles me tratam assim, essa bendita nunca mais pisou na serra. E eu respondi, realmente não pisei não, porque eu só subo de carro. Eu não subo a pé. Então, essas coisas de Porto Alegre que às vezes me divertem muito, me envergonham um pouco, sem dúvidas, mas essas coisas da oposição com relação ao blog é muito engraçado. Pois um abraço, Manuel de Freitas, e uma boa noite para você. Para você também, viu? Felicidade.